Espartanos, bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? É isso aí, mais um domingo, mais um podcast espartano. Continuando aí a saga de Esparta e Atenas, do livro Heróis de Esparta, né? E de Sérgio Pereira Couto. E é o seguinte, pessoal, nós vamos aqui dar continuidade aqui à conversa do teatro. Na verdade, boa parte do livro se baseia nessa conversa do teatro, né? Entre Cláudio Germânico, o Filipe da Macedônia, o Marcos Agrapa, o Estrovatos, né? Que é o ateniense Estrovatos, Fidipis Estrovatos, né? Fidipides. E é isso aí. Nós vamos dar continuidade a isso aí. Se tá curtindo aí, pessoal, mete aquela bicuda espartana aí no like, dá um arroba aí no botão de inscrição. Não, o arroba na verdade é no sininho para continuar recebendo as notificações. Esmaga o botão de inscrição e dá um like aí se tá curtindo os podcasts aí. Nós vamos continuar nessa história aqui e entendendo um pouco mais sobre Esparta, sobre Atenas, sobre as guerras entre esses povos, sobre a diferença desses povos em relação a como lidar com as situações de guerra, em relação a como lidar com a vida civil também, né? Então é isso aí. Então no último capítulo eu tinha falado que o Cláudio Germânico, né, ele estava falando, né, que como ele já tinha falado, que ele estava falando sobre Esparta, que praticamente Esparta se dedicou à vida militar, né? E ela realmente colocou esse aspecto intelectual, o aspecto do comércio, filosófico, das artes, praticamente de lado, né, pessoal? Para eles praticamente quem se dedicava a esses outros tipos de coisa estava perdendo um tempo valioso, estava saindo do foco que poderia ser gasto no combate aos inimigos, né? Então, assim, a gente vê aí, até numa reflexão mesmo, que a partir do momento que você coloca foco na sua vida para realizar certos tipos de objetivos, né, você tem que ter um foco mesmo inabalável. Só que a nossa vida ela depende muito de equilíbrio, de equilibrar a gestão das outras áreas da nossa vida, né, pessoal? E às vezes a gente tem outras demandas em outros setores da nossa vida, né? Religião, família, saúde, relacionamentos. Então, às vezes o foco não pode ser só o dinheiro ou o lado profissional. Enfim, a gente tem outras atividades, a gente exerce outros papéis na sociedade, como pai, como filho, como marido, como irmão, como amigo, né? Como funcionário, como chefe. Então, esses outros papéis, a gente tem que saber equilibrar bem isso, né? E no caso, quando a gente tem um objetivo muito grande na vida, né? É a lição que Esparta nos dá, né? Como o foco era ser a maior potência militar da época, qualquer outro tipo de atividade, em qualquer outra área, seja música, artes, filosofia, comércio, estaria perdendo o foco, estaria perdendo um tempo que poderia ser gastado, né, para deixar esse foco de ser a potência militar mais forte, né? Então aí, continuando a conversa aqui, o Estrovatos, né, ele já puxa a conversa de novo. Estrovatos, para quem não lembra aí, pode acompanhar nos próximos podcasts aí, né? Vai ter uma sequência, né, pessoal? Nos podcasts tem uma sequência aí para o pessoal entender melhor, né? E todo podcast, além de ter a continuação aqui fiel da história aqui dos livros, né, vem com várias reflexões aí para nossa vida aí que a gente pode estar aplicando no dia de hoje. Então, Estrovatos aí, como a gente já sabe, é um ateniense, né? E aí ele foi falando agora um pouco sobre a treta mesmo, sobre a treta de guerra entre Esparta e Atenas, né? E aí ele foi falando, olha, Atenas, ela dominou a Liga de Delos, né? E ela praticamente controlava todo o comércio marítimo graças à nossa poderosa frota, que era a frota marítima, né, de Atenas, o que nos conferiu uma excelente situação financeira. Já a Esparta, sempre preocupada em organizar um exército imbatível, né, ela organizou a Liga do Peloponeso, que reunia Corinto, né, e as cidades ali do próprio Peloponeso e da Grécia Central. Então, assim, realmente, pessoal, antigamente teve, igual liga de futebol, teve uma liga ali dos países ali próximo, das regiões próximas ali, onde um estava de acordo com o outro com a ideia, com a filosofia, enfim, acabou fazendo duas grandes potências, duas grandes ligas, né, que iam sair em guerra.
Mas as principais guerras é entre Esparta e Atenas. Algumas cidades apoiaram Atenas, outras cidades apoiaram Esparta, né? E aí se formou o grande duas ligas. No caso da Liga de Atenas é a Liga de Delos, né? E a Liga de Esparta, a Liga do Peloponeso. São cidades que eles podiam contar com os exércitos ali aliados em prol do objetivo mesmo de dominar a porra da Grécia toda mesmo e quebrar o pau mesmo. Então, a gente continua aqui, né? Ele vai falando que o próprio Tucídides era um grego lá, né? E aí ele fala assim, até como o próprio Tucídides já tinha ouvido falar, né? O crescente poder de Atenas veio crescendo muito. E isso, de certa forma, incomodou Esparta, né? E que praticamente chegou num ponto que a guerra entre essas duas potências, essas duas cidades-estados, né, que a gente fala país aqui, mas na verdade era duas cidades-estados, ou como alguns historiadores falam, polis, eram polis, né? Esparta era a polis de Esparta, polis de Atenas, duas cidades-estados. Então era praticamente uma guerra entre as duas inevitável, né? Porque Atenas começou a incomodar Esparta e Atenas realmente ela ficou foda, muito forte mesmo. Na questão mesmo do comércio, na questão das negociações, na questão principalmente do transporte, da logística, de alimentos, né? E no caso de Esparta, isso era muito mais complicado, pessoal, porque inclusive por própria opção dos espartanos, que se decidiram se isolar, né? Os espartanos eles ficaram praticamente isolados, o acesso a Esparta era muito mais complicado. E de certa forma isso prejudicava até eles mesmos, na questão de receber alimentos, na questão de chegar material, matéria-prima, mão de obra, das coisas que eles precisavam construir dentro da cidade, que eles iam precisar de certa forma. E de que, de certa forma, quem fazia esses outros trabalhos de agricultura, no caso de construção, alvenaria, engenharia, outros, enfim, artesão, eram os ilotas, não os espartanos em si. Mas esse trabalho precisava ser feito. Como é que você vai morar, como é que você vai estruturar uma cidade sem isso? É complicado. Então acabou que foi chegando nessa treta aí, né? A batalha entre as duas potências de Atenas e Esparta foi inevitável. E aí aqui no livro eles vão citando bem as diferenças, né? Aí o Cláudio comenta, logo após a guerra com os persas, foi aí que a rivalidade econômica, política e cultural entre Atenas e Esparta aumentou. Claro, pessoal, afinal de contas, uma vez que você consegue praticamente expulsar um exército do tamanho do exército de Xerxes da Grécia, não deixar ser dominado por um exército daquele gigantesco, então automaticamente o ego ali, não só de cada grego ali, mas de cada exército ali começou, né? As coisas começaram a aflorar assim, de tal forma que eles achavam que podiam tudo, né? E aí realmente estavam muito empolgados e dispostos mesmo a fazer das melhores estruturas possível, tanto Atenas quanto Esparta. E aí realmente na questão, igual eu falo aqui no livro mesmo, né? Nessa questão política, né? Na organização política, na organização econômica, né? Cultural, começaram a investir pesado nisso aí. E aí fala que aí teve a guerra, que foi chamada a Guerra do Peloponeso. Guerra é essa que até comprei um livro para poder depois explicitar melhor sobre essa guerra aí, para falar detalhes dela, porque eu acho que a gente também não teve... Como a gente fala de Esparta, a gente logo lembra de Termópilas, né? Contra Xerxes, contra os persas. Mas eu acho muito interessante falar sobre essas guerras internas que aconteceram na Grécia, porque elas trazem muitas reflexões a mais, inclusive do comportamento, da cultura, de como é que eles se comportavam, né? Os espartanos se comportavam perante essas situações que envolviam essa questão política também. E aí fala que teve a Guerra do Peloponeso, né? Que praticamente Esparta venceu Atenas, né? Esparta destruiu Atenas ali nessa guerra. E, pessoal, uma coisa que pouca gente sabe é o seguinte, teve muitas guerras. Esparta participou, não foi de poucas guerras, não foi de muitas guerras, e ela venceu quase todas.
Esparta, lógico, teve algumas derrotas, mas quando a gente vai olhar no quadro geral, os espartanos dificilmente perdiam. Já perderam inclusive para Atenas, numa outra situação, num outro contexto. Eu posso até falar mais depois sobre essa guerra, mas foi que os atenienses usaram de muita ousadia, né, muita astúcia e muita covardia também, porque ganharam dos espartanos de uma forma muito covarde, porém de uma forma muito inteligente. Então assim, mas de qualquer forma, Esparta venceu quase todas essas guerras aí. E aí vai falando, explicando justamente isso, que a supremacia de Atenas, ela ocorreu logo ao apogeu da Grécia. Só que enquanto a de Esparta, na verdade, se iniciou um declínio, né, dessa questão de Atenas mesmo. Então, logo que Atenas começou a se declinar, que Esparta mesmo apareceu e aí, né, ganhou essa guerra do Peloponeso, e aí que praticamente dominou tudo. Então, aí eles voltam aqui a discutir sobre as guerras persas, voltam a falar sobre Xerxes, e o Estrovatos continua, o ateniense, né? E aí ele se aproxima da parede branca e ele já começa a pegar uma pedra de carvão e já começa a montar um esquema lá, né, para complementar a sua explicação. E aí o Cláudio, ele faz uma rápida recapitulação sobre a política e a vida militar de Esparta. E aí, quando ele terminou, ele praticamente entrega a palavra para o amigo de novo, né, que agradeceu e continuou. Isso aqui é coisa resumida, isso aqui é encheção de linguiça do livro aqui, né, pessoal? Mas aí, resumindo, vamos lá. Estrovatos, Fídipes, Estrovatos, ateniense, continua a falar. E aí agora ele vai entrar um pouco a fundo, vai explicar um pouco a fundo da política de Atenas, como é que funcionava isso e um pouco da diferença sobre Esparta, né? E aí ele fala, a nossa forma de política ela é bastante diferente e não tem nada a ver com Esparta. Os atenienses... Cara, foi mal aí, pessoal. Aqui é foda, aqui é cachorro, pau quebrando. E aí fala, os atenienses não se limitavam a decidir como governar o seu estado. Na verdade, essa governança ela era ativa. Eles contam com uma participação efetiva. Todo ano, 1/5 dos cidadãos, ou seja, dos homens adultos, são convocados para exercer funções de juízes, funcionários públicos e membros do conselho, sendo que cada indivíduo exerce seu cargo por 1 ano. Quase todos os cargos públicos são de meio expediente. Isso acontece porque é necessário ter certo tempo livre para cuidar das propriedades agrícolas ou oficinas. Pessoal, e existe outros países aí, se a gente for pesquisar melhor, que o servidor público, ele não tem aquele tempo livre só para ser servidor público, não. Ele, além de ser servidor público, ele cumpre outras funções normais, e ser servidor público é uma das funções a mais que ele tem, como se fosse praticamente um síndico de condomínio aí, né? Além de ter a vida dele lá, a profissão dele, ele ainda é síndico de condomínio. Então, mostrava que essas questões públicas de cargo público lá em Atenas, ela estava além da profissão normal, diferente de hoje em dia que a gente vê político aí praticamente profissional, né? Então, vai falando sobre isso, né, que a participação também dos atenienses era muito maior. E aí é isso, que eles tinham que, além de exercer o cargo público, cuidar da questão agrícola, das oficinas. No caso, é outra diferença com Esparta. Nesse caso, eram os próprios atenienses mesmo que dividiam o tempo dele fazendo esse tipo de trabalho. Os próprios atenienses. Então, assim, o guerreiro de Atenas era muito diferente do guerreiro de Esparta. Porque o guerreiro de Atenas, ele sabia música, ele sabia filosofia, ele sabia vender, ele sabia comércio, ele sabia agricultura, ele sabia escultura e ele sabia lutar, ele sabia guerrear também. Já o guerreiro de Esparta, ele já era muito mais limitado nas outras funções, mas era perito em guerra, era perito em batalha. Então, assim, mostra a questão do foco, né? Da diferença de ter outras qualidades. E aí, a gente pega uma reflexão para o mundo de hoje. O que é mais importante? A gente ser um bom profissional numa área só, ou a gente ser um profissional mediano em várias áreas? Vou deixar para questionamento aí do pessoal. Acho que depende muito de contextos, né? Em certas áreas a gente vê que a gente precisa ser foda, ser fera numa área, e em outros contextos a gente vê que a gente precisa ter uma visão mais geral, mais global da situação do todo, né? Mas o ideal eu vejo que é carregar um pouco dos dois, né, pessoal? A minha reflexão pessoal que fica é um pouco assim, eu acho que a gente tem que ser muito bom numa área, né? Excelente numa área e
também ter várias qualidades em outras áreas também. Mas ter uma assim que a gente realmente coloca aquele foco, coloca nessa energia máxima, coloca realmente todo o nosso potencial. E também saber levar as outras atividades também de forma equilibrada. Porque também se você for equilibrar tudo de forma tal, você fica mediano em tudo, né? Você acaba ficando mediano em tudo e você não vira especialista de nada. Então eu também não acho que isso é muito positivo. Eu acho que é tentar carregar as duas formas, porque o meu canal também é muito para quebrar essas crenças limitantes. Ou eu vou ser o cara especialista em tudo, ou eu vou ser mediano em tudo, ou eu vou ser bom numa coisa. Por que não as duas coisas, né, pessoal? Por que não as duas coisas? Por que não ser foda numa área só e ao mesmo tempo ser mediano em várias? Né? Uma coisa não anula a outra. O fato de você ser especialista numa coisa não anula o fato de você conhecer várias outras coisas, né, e ter certo conhecimento nelas. Então eu acho que também é um pouco da reflexão que fica. Mas enfim, e aí eles vão falando que tem uma certa disciplina que é reconhecível entre os atenienses, né? E aí eles falam que a população realmente às vezes menospreza que não manifesta interesse pelos assuntos do governo. Pra você ver, né? A pessoa que chega lá em Atenas e fala assim, eu não gosto de política, eu não gosto de me envolver em questões políticas, eu não gosto de me envolver nessas questões de lei. Elas, no caso, eram até menosprezadas, pessoal. Olha a diferença de pensamento, né? Então, mesmo que um de nós não faça parte do governo, ele vai poder participar através de assembleia, onde os cidadãos se reúnem mensalmente, todos sabem como desempenhar um cargo público, uma vez que todos eles eram debatidos nessas assembleias. Quer dizer, a participação, no caso aqui, falando mais sobre a política de Atenas, era muito forte na questão política. E eles sabiam dessa força, porque a força política é a força que move uma população, que move um povo, que move as leis, que move o direito, que move como tudo vai ter reflexo na vida de uma pessoa no geral. Então, poder fazer parte disso, atuar nisso de forma mais forte, de uma forma assim, dando mais foco mesmo nessa questão política, com mais interesse em participar das reuniões, de votar, de legislar, de discutir os problemas, sabe, de ter aquela participação social realmente ali, manifestando sua opinião em relação a cada coisa. Isso aí faz toda a diferença depois para a vida individual, para a vida pessoal. Então, a reflexão que fica hoje é isso. Eu fico muito feliz que hoje no Brasil, o brasileiro está mudando um pouco a cabeça. A gente está realmente começando quando a gente olha para esse lado, porque tem vários lados, tem um lado negativo também, mas olhando pelo lado positivo, o brasileiro hoje participa mais da questão política, né? Apesar que eu acho que polarizou demais, né? Tá até extremo. Mas o fato do brasileiro agora estar preocupado com as questões políticas, tá querendo saber o que o candidato dele tá fazendo, tá cobrando mais resultado, né? Tá tentando, a internet ajudou demais, inclusive, a descobrir várias falcatruas dos políticos, várias coisas que a gente era roubado e não tinha nem noção que estava sendo roubado, né? Então, por isso que eu fico realmente, quando fala em censurar a internet, fala em limitar a internet com desculpa que é fake news, eu fico até meio assim, porque a internet ela acendeu a luz e deu claridade para todo cidadão brasileiro de mostrar um monte de corrupção, né? E isso não falo de um partido em si, não, eu falo de vários partidos políticos, eu falo de, né, a gente viu aí a Lava Jato, né, o Mensalão, isso é só exemplos, né? São só exemplos, mas com a internet fica muito mais fácil, né? Você consegue ver uma corrupção hoje em dia, você consegue filmar, você consegue tirar uma foto hoje em dia com o celular com muito mais acessibilidade, você consegue já jogar o vídeo no YouTube na hora, quer dizer, você já consegue divulgar quando o negócio está errado, você já consegue mostrar a corrupção assim de uma forma muito mais prática, né? Mais fácil. E isso é muito bom, pessoal, isso é muito bom, o brasileiro participar da vida ativa, da política, porque isso força, né, a melhorar o sistema, força a não, vai ficar cada vez mais difícil o político ser ladrão, o político roubar, né? Quanto mais acesso as pessoas tiverem a isso, mais transparência da informação, mais difícil vai ser para um político querer ludibriar, para querer roubar. Então a reflexão que fica mais ou menos essa aí, para a gente continuar participando realmente da vida política do país, né? Eu acho que inclusive essas eleições aí eu acredito que ele vai ter mais importância do que uma Copa do Mundo, acho que pela primeira vez aí no Brasil.
as eleições elas vão ter um peso maior do que uma Copa do Mundo, até que enfim. E isso é muito bom para o nosso progresso, o progresso da pátria. Coisas vão ser discutidas, leis, né, enfim, ideologias, mas de qualquer forma a corrupção um dia tem que acabar, né? Realmente tem que peitar essa mamata aí que tá velha no nosso sistema aí, e as coisas tem que começar a ter mudança, tem que ter mudança, né? E melhorar a situação pro povo, né? Na questão do... A gente está vendo os preços muito altos, a inflação altíssima, mas para as coisas melhorar realmente na vida diária ali do cidadão, de poder, né, poder usufruir melhor dos espaços públicos, enfim, poder ter melhores serviços, né, serviços públicos de qualidade, ter a questão de impostos, reduzir essa carga tributária, um pouco de imposto, né, mais acesso às pessoas às escolas, né, a questão das desigualdades. Então é muito importante as pessoas participarem da política como Atenas participava aqui. É diferente de Esparta, que não tinha nada muito dessa questão política não. Eles eram treinados realmente, os soldados espartanos, com uma lavagem cerebral para ser soldado, para obedecer o Estado e pronto. E eram as leis de Esparta e o exército firme ali e acabou. Então acabava que isso aí cegava um pouco do intelecto do soldado espartano, né? Coisa que com o tempo depois eles foram desenvolvendo e falando assim, não é assim não. É por isso que eu falo, pessoal, uma outra reflexão que fica é o seguinte: seja sempre questionador, não aceite nada de graça. Sempre questione tudo, Tenta achar o porquê do que é as coisas, não aceite decisão de manada, tenta sempre ver o outro lado de qualquer situação, tenta sempre ver os dois lados de qualquer situação. Então é isso aí, espartanos, espero que vocês tenham curtido esse podcast aí, e por hoje é só isso aí, e a gente continua semana que vem. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostaram, é igual eu falei, esmaga o botão de inscrição, dê uma rua aí, o sininho para continuar recebendo as notificações e curte o like aí que é o bicudo espartano aí. E é isso aí, um ótimo domingo para todos os espartanos aí, espartamos junto, arru!